Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 4 de julho, domingo, a igreja nos dá a oportunidade de celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, homens que doaram e entregaram a sua vida por amor a Cristo. Colunas da igreja, que o Senhor nos ajude também a viver este caminho, pelo exemplo destes dois grandes homens, a graça de amar a Jesus com todo o coração. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, convido antes da reflexão do Evangelho de hoje a tomarmos consciência do mistério do prefácio da missa de hoje. O prefácio nos diz assim: a dupla missão de Pedro e Paulo na igreja. Este prefácio nos coloca diante de dois títulos muito profundos. Primeiro, Pedro é o primeiro a proclamar a fé, fundando assim Cristo, a igreja primitiva, sobre a herança de Israel. É por meio então da profissão de fé de Pedro que a igreja é constituída. Segundo, Paulo é considerado mestre e doutor de Israel, ou melhor, das nações, anunciando a todos o evangelho da salvação. Ainda que por meios diferentes, distintos, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje as festas, as solenidades, a glória da igreja por meio, então, da entrega deles a Cristo, por meio, então, de São Pedro e São Paulo. Por isso, ao contemplarmos hoje a festa de São Pedro e São Paulo, comemoramos a festa da própria igreja. Igreja esta que é comunidade, que acolhe e reconcilia. O Evangelho de hoje, da solenidade que estamos vivenciando de São Pedro e São Paulo, nos propõe um questionamento. Na verdade, desde a vigília de ontem, somos questionados. Mas hoje o questionamento se dá a respeito de quem é Jesus para nós. Quem é o Senhor para nós? À luz dessa pergunta, somos conduzidos para o Evangelho, para a culminância do mistério pascal, o Cristo que se doa e entrega por nós. O diálogo de Jesus com a comunidade ocorre em um território pagão e mostra que não basta simplesmente a opinião do povo,
mas aqueles que seguem a Jesus Cristo necessitam dar o próprio testemunho a respeito do Mestre. Primeiro os apóstolos e, com toda certeza, toda a Igreja de Cristo é convidada a dar este testemunho. Nesse diálogo entre Jesus e a comunidade, São Pedro assume como porta-voz de toda a comunidade e dá o testemunho de uma das mais belas profissões de fé, reconhecendo em Jesus o Messias, o ungido, o Quírios, o Filho de Deus, no qual, então, lhe delega a missão de conduzir a unidade da igreja, da comunidade. É por meio desta profissão de fé que Pedro, então, se torna o primeiro Papa. Este recebe de Jesus o compromisso de dar continuidade à missão que ele iniciou. Junto com a comunidade, São Pedro assume a responsabilidade de abrir as portas para as pessoas que tenham acesso, para que as pessoas obtenham acesso ao reino de Deus, comunicando a todos o perdão e a reconciliação. A solenidade de hoje, de São Pedro e São Paulo, nos conduz ao mesmo objetivo, a proclamação do reino de Deus, o Evangelho da salvação. Eles representam duas dimensões diferentes, mas complementares da atividade apostólica, como víamos no prefácio. Por diferentes meios, ambos congregaram a única família cristã e unidos recebem assim igual veneração. Todos os cristãos, nós, batizados, somos convocados a ser missionários, a caminharmos juntos no bom combate, desempenhando assim a graça da verdade e da justiça do Evangelho. A pergunta de Jesus continua a ecoar em nossos tempos, em nossa vida, nos dias atuais. Jesus nos pergunta: quem eu sou para cada um de nós? Ele não espera uma resposta simplesmente doutrinal, definitiva. No entanto, ele nos convoca a um compromisso, a assumir um projeto junto à causa do reino. Não podemos simplesmente assumir uma opinião, mas devemos dar testemunho da própria vida. Trata-se, portanto, em última instância, de um apelo, de um convite, de um chamado a um modo de vida cristã. Pedro, no dia de hoje, é proclamado feliz, porque a sua resposta é a revelação do Espírito de Deus. Também seremos felizes à medida em que deixarmos que o Espírito de Deus nos ilumine, nos oriente, nos conduza. Este Deus que nos ama e que nos convida a assumir o projeto de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.